Bom, vamos lá, meninas. Hoje nós vamos aprender a usar o aplicativo. Qual aplicativo? Vai estar em outro vídeo. Também vai ter um outro vídeo onde nós vamos pesar os alimentos. E agora eu vou dar orientações gerais de como a gente vai calcular os macronutrientes. Espero que vocês tenham visto todos os vídeos anteriores, principalmente os dois últimos, onde eu faço aquela introdução à nutrição, os cálculos e tudo mais. Espero que vocês tenham conseguido chegar nos cálculos, estejam aí com os números, tudo direitinho, né? Pra gente poder trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos muita coisa que falar hoje também. Quanto ao aplicativo que vocês vão usar, eu já fiz um vídeo explicativo dele, de como vocês vão se cadastrar, as informações que vocês vão colocar lá. E vocês vão precisar dessa informação agora aqui, tá bom? Para alimentar aquele aplicativo. E no começo vocês vão achar chatinho, trabalhoso, vai achar. E eu digo para vocês que a gente não consegue as coisas sem ter um sacrifício, sem ter uma dedicação, né, de cada uma de vocês. Então, eu espero que, mesmo que chorando, a gente vá semeando, porque a colheita vai ser farta. Essa história de pesar os alimentos, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E eu vou te confessar que eu sou uma que nunca gostei muito de pesar. Mas da vez que eu fiz e comecei a pesar, gente, é uma pena que eu parei, porque foi bem no início da pandemia que eu comecei a fazer isso. E aí com a pandemia a gente ficou sem rumo ali em 2020, né? Ficamos muito perdidos, os lugares fechando. Então, eu acabei deixando isso de lado, isso foi muito ruim. Eu acabei ganhando peso de novo, né? Eu sempre, desde sempre, né? Desde a adolescência, aí lutando contra a balança. Mas desde então, eu sempre tive muito claro que eu não faria qualquer loucura para emagrecer. Dieta restritiva, essas dietas malucas, eu passei a minha vida fazendo isso, só estraguei o meu metabolismo. Por isso que ao fazer o curso de nutrição, hoje eu sou muito tranquila quanto a isso, né? Sobre como comer, a quantidade, e eu trabalhei todo emocional esse tempo para poder chegar aqui hoje. E nesse período que eu usei o aplicativo e dava um trabalhinho no começo, nas primeiras semanas, eu ia perdendo peso comendo tudo que eu queria. Tá? E é isso que eu quero com vocês. Eu quero que vocês tenham uma reeducação, um controle, sem poder abrir mão das coisas de vocês, mas tendo um controle do que vocês estão ingerindo, da qualidade, sem passar vontade e poder trabalhar isso melhor, tá? Depois de algumas semanas, umas 2, 3 semanas, vocês já vão estar lidando muito melhor com o aplicativo. Muitas coisas vocês já vão saber meio de cabeça, como tudo na nossa vida, né, gente? A gente começa, parece um bicho de 7 cabeças, depois que a gente domina, fica tudo mais tranquilo. Eu espero que todas consigam, eu espero que as que tiverem dúvidas, reclamações, observações, venham falar até mim. Não fiquem de fora, participem disso. Não importa se você não vai começar essa semana, se você vai ver esse vídeo uma semana depois de todo mundo, 2 semanas depois de todo mundo, apenas comece no seu tempo e faça, tá bom? E faça. Eu sei que a gente tem muitos empecilhos, muitas vezes travas emocionais, muitas vezes a rotina é muito difícil, quem tem filho pequeno, o trajeto, a gente tem milhões de coisas que podem nos atrapalhar. Podem dificultar, mas tudo vai ser trabalhado, tudo a gente tem que trabalhar
a gente tem que ter uma meta e tem que trabalhar para isso. O nosso eu quero tem que ser muito maior. Esse ano de 2023, vamos todas juntos. É bom porque a gente vai num processo dando apoio, umas vão mais rápidas, outras vão mais devagar, outras vão ter facilidade maior, outras vão ter menos. E tudo bem, cada um tem seu ritmo, não tá aqui ninguém numa competição. E vamos comemorar cada coisa que alcançarmos individualmente, que a gente possa ser aquela que anima a outra a continuar, aquela que ajeita a coroa da outra quando estiver caindo, né? E não aquela que vai estar rindo, tirando sarro ou se sentindo melhor. Todos estamos travando uma luta, seja contra o peso, seja contra algum problema de saúde, o baixo peso, quer melhorar a qualidade de vida, não só a sua, mas também em casa. Enfim, são N objetivos. O nosso corpo é a nossa casa. Aonde nós vamos, é ele quem nos leva. Se a gente não cuidar dele, quem vai cuidar? Se a gente não der atenção hoje e continuarmos comendo o que todo mundo come, nós vamos ter as doenças que todo mundo tem. Se você não se exercitar hoje, você está fadado a ter problemas de coluna, musculares, sarcopenia, uma série de outras coisas, rigidez muscular, flacidez, uma série de coisas que vai te incapacitar no envelhecimento. Você quer estar dependente de alguém? De um andador, de uma bengala, de uma cadeira, de uma cuidadora trocando sua fralda, te dando banho, de um filho? Ou você quer envelhecer caminhando, fazendo sua comidinha, fazendo suas coisas, se vestindo, tomando seu banho de forma independente, atendendo suas necessidades de forma independente, apenas administrando coisinhas da velhice e não trazendo sobre si mais um monte de coisa. Então vamos pensar nisso, tá? Ainda que você vá meio que, usando um termo meio chulo, meio que capengando, meio perdido no que está acontecendo, meio que não está do jeito que você queria ou do jeito que foi orientado, não importa. Apenas vá. Qualquer coisa feita é melhor do que o perfeito. Qualquer coisa. Se você conseguiu reduzir ou introduzir qualquer coisa, já está perfeito. Tá bom? Então vamos nessa, estamos juntas e vamos começar. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos calcular os nossos macronutrientes para colocarmos no aplicativo. Vocês vão lá para o vídeo do aplicativo e baixar esse aplicativo já com esses cálculos aqui em mãos, tá bom? Aí lá vocês vão saber o que fazer e com a prática, o dia a dia, vocês vão entender melhor isso. Então vamos começar. O que nós temos que aprender e vamos começar a fazer agora? Como calcular os macronutrientes? Bom, primeiro, vamos começar pelo macronutriente mais importante de ser calculado e já ter reservado essa porção para colocar lá no aplicativo. Como que é? Vamos lá. A proteína, a gente tem que consumir de 1,5 grama a 2,5 gramas por quilo de peso. O ideal, aqui vem as diferenças. Quem quer ganhar peso, quanto tem que consumir? De 2 a 2,5. Quem quer ganhar, voltando, estaca zero. Quem quer perder peso, emagrecimento, quanto de proteína eu vou calcular? Você vai calcular de 2 gramas, 2 é o mínimo, até 2,5. Você vai pegar esse valor de 2 ou 2,5, você pode pegar 2,1, 2,2, desde que seja entre 2 a 2,5 e multiplicar pelo seu peso atual. Precisa confirmar se aquele peso que nós
aferimos em 29 de janeiro, continua sendo o mesmo, tá bom? Importante, faça por ele. Se você tiver balança, fácil, já se pesa no amanhecer, ou calcule por hora, só para você pegar a ideia, tá bom? Então, para quem quer perder peso, mínimo de 2, chegando até 2,5. Por quê? Vamos calcular primeiro por ela. Porque a proteína, ela dá maior saciedade. Ela segura mais a fome. Ela não vai te dar fome toda hora. Sabe aquela sensação que você almoça e umas 2 horas depois, 2h30, você já está com fome? Então, vamos colocar mais proteína na dieta, ok? Para segurar a saciedade. A digestão dela é mais lenta. A proteína normalmente vem junto com gordura. Então, o que demora mais a digestão e segura a saciedade, ok? Ela é mais termogênica justamente porque a digestão ela é mais lenta, então ela vai exigir mais para ela ser digerida, ela gasta mais caloria. E como eu já falei, vem junto com gordura. A proteína sempre tem gordura junto, tá? Na natureza. A carne tem gordura, o ovo tem gordura, o leite tem gordura, o queijo tem gordura, as castanhas têm gordura. Normalmente eles estão juntos, tá? E por que essa quantidade de 2 a 2,5 gramas por quilo? Para preservar a massa muscular. No emagrecimento, nós perdemos massa muscular. Isso é natural. Só que se o emagrecimento não for dentro de uma dieta balanceada, dentro de um emagrecimento saudável, e não que você perde um monte de quilo muito rápido, você vai perder muita massa muscular com dietas assim. E quando você ganha aquele 1 quilo, 2, 5, 10 quilos que você perdeu com alguma dieta maluca, com baixa ingestão de proteína, você vai adquirir todo esse peso apenas em gordura. E você vai destruindo o seu metabolismo. Enquanto somos novas, nós perdemos peso rápido. Qualquer dieta dá certo. Basta que tenha restrição calórica. Você pode comer só milho, você vai emagrecer. Mas a que preço? Ok? Então, coloque a proteína para preservar. O que mais eu posso fazer para preservar a minha massa muscular durante o emagrecimento? Exercício de força e resistência, ou seja, musculação. Não tem exercício melhor que musculação, ok? Ela é excelente. Temos aí os crossfiteiros também, tá bom? Nada de ficar fazendo exercício aeróbico. Ele tem, claro, ele tem o seu papel, ele ajuda, ele é bom, mas ele faz você perder massa muscular, ok? Esteira, caminhadinha, bicicletinha, dança, tudo isso é bom para você suar, para você movimentar o seu corpo, isso gera saúde, tá? Mas em questão da massa muscular, ele não preserva, pelo contrário, tá bom? Atenção, obesos que têm o IMC acima de 30, não use essa fórmula de 2 a 2,5 gramas para fazer o cálculo. Use a sua altura vezes 1, sua altura em centímetros. Por exemplo, você tem 1,60 m, então 160 vezes 1, que é 160, é a sua altura em centímetros. Essa vai ser o total de gramatura para quem tem IMC ali nos 30 para cima, tá bom? O restante calcule entre 2 a 2,5 por quilo. Vamos supor que eu vou escolher 2,2. Então, você faz lá na calculadora. 2,2 vezes
70 quilos, por exemplo, que é o seu peso hoje. É o seu peso de hoje que você vai calcular, ok? Muito bem. Entendido essa parte? A proteína é a parte mais importante para a gente calcular. A partir dela, a gente vai poder determinar as outras. A proteína estrutura todo o nosso corpo. Vou voltar um pouquinho aqui. Ela que vai estruturar todos os processos que nós temos. Ela não é a nossa fonte de energia. Nossa fonte de energia, ela vai ser os lipídios e os carboidratos. Principalmente quem treina intenso, precisa bastante dos carboidratos, tá? Então, mas a proteína, ela tem um papel estrutural muito importante para os ossos, para os músculos, hormônios, anticorpos, para uma série de coisas. Então, primeiro, a proteína. Determinou a proteína, a gramatura vai ser 150, 140, 170. Quantas gramas são? Você chega nisso, vai colocar no aplicativo, você deixa anotadinho. Minhas proteínas podem variar. E aí você pode fazer a variação, por exemplo, de 2 vezes o seu peso e de 2,5 vezes o seu peso. Você vai ter grama, o resultado que vai dar são gramas em proteínas. Então, essa é a sua variação, o mínimo e o máximo. Quando nós somos para o aplicativo, você vai ter essa média que você vai poder colocar o mais próximo possível. Entendido? Vamos para o próximo. Ah, desculpa. Antes da gente ir para o carboidrato e lipídio, só uma observação. Para quem vai fazer cálculo, para ganhar massa muscular, não é para aumento de peso somente, tá? Para quem tá aí fazendo exercício e quer ganhar músculo, tá com o peso legal, mas quer adicionar músculo. Use 2%, não use mais, tá? Comer mais proteína não significa que você terá mais massa muscular. O que vai fazer você hipertrofiar é a lesão na fibra muscular, ok? E o descanso e a hidratação. Então, 2 gramas é o suficiente para quem vai calcular um superávit para ganhar massa muscular, ok? Se tiver alguém aí nessa pegada. Gorduras, quanto nós vamos calcular? A média, anote isso, vai ser de 20% a 40%, sendo que o mínimo é 0,6 por quilo. Então, calcule o mínimo para colocar no aplicativo. 0,6 vezes o seu peso. Não coloque menos do que isso. Gordura não é inimiga, não é vilã, exceto se você consome péssimas fontes de gordura, como margarina, excesso de gordura saturada, né? A gordura trans, né? Que não é muito bom, e consome muito açúcar. Esses dois juntos são uma bomba no organismo. Mas a gordura boa, ela é super necessária para nossa saúde, tá? Para produção de hormônios, para proteção das nossas células, tá bom? É muito importante. Então, não tenham medo da gordura. Não estou falando que nós vamos aqui nos banhar na gordura, tanto que tem o mínimo ali 0,6. Boas fontes de gordura. A gordura que contém nos alimentos são boas fontes, que está no próprio alimento. O que está na carne, o que está no ovo, o que está no leite, o que está na castanha, na azeitona, são boas fontes de gordura. Azeite extra virgem, excelente fonte de gordura para fazer comida, ok? Essas são as principais. Tem outras, mas essas são as mais comuns. Evitem margarina, gordura vegetal hidrogenada. Quem já tem problema com colesterol alto, com outros, evite, e gosta de um açúcar, evite gorduras saturadas, como a banha de porco. Se a tua alimentação é baixa em açúcar, tudo bem você usar a banha de porco, manteiga, tá bom? Manteiga você pode usar independente disso, desde que seja
Caiu minha correntinha. Desde que seja uma quantidade pequena, tá bom? Você pode usar manteiga, não tem problema, beleza? Mínimo de 0,6. E vai ficar nessa porcentagem de 20 a 40. Por quê? Se você for fazer uma low carb, uma cetogênica, ela vai mais para uma porcentagem mais alta. Mas a média é 20% para a maioria das pessoas, tá? Carboidrato. Carboidrato, o mínimo é de 1 grama por quilo. E lá na porcentagem que nós vamos colocar no aplicativo, ela vai variar de 30% a 50%. Quem treina muito intenso precisa colocar uma quantidade maior. Crossfiteiros, entra nisso, tá? Esportistas. Acho que aqui no caso a gente só tem quem faz crossfit, né? Então, precisa colocar uma quantidade maior por causa do glicogênio muscular, ok? E é necessário também no pós-treino, muito importante para a recuperação da fibra. Os demais, pode colocar, o mínimo é 1 grama por quilo de peso, ficando a porcentagem entre 30% a 50%. A hora que vocês verem o vídeo do aplicativo, vocês vão entender essas porcentagens, tá bom? Agora pode estar um pouquinho confuso, mas vocês vão entender lá. Ok? Carboidrato é uma excelente fonte de energia. Quanto a pesar os alimentos, o que pesar e o que não pesar. No aplicativo vocês vão registrar tudo que vocês vão consumir e vão usar balança. Acredito que muitas de vocês já têm em casa. Então, na hora de montar a marmitinha, usar a balança para pesar. Nos outros vídeos vocês vão entender isso. O que não precisa pesar para colocar no seu registro diário: chás, cafés e bebidas que não têm açúcar. Uma Coca zero, um Guaraná zero, café amargo, um chá amargo. Não precisa registrar lá no aplicativo, ok? Folhas também não precisa. Qualquer tipo de folha, alface, rúcula, agrião, repolho, escarola, não precisa. Temperos também não. Quando eu falo temperos aqui, eu tô falando de sal, de salsinha, de coentro, de orégano, manjericão, açafrão, pimenta, essas coisas, tá bom? Suplementos sem calorias também não precisa. Água não precisa, vai ter um espaço lá para água. Não precisa logar, ok? Agora, o que é que eu vou ter que pesar? Bom, além de pesar toda a comida, conforme vocês vão ver lá no aplicativo, eu preciso pesar a gordura adicionada. O que é isso? Quando você tempera um feijão, quando você faz um arroz, uma carne, nós usamos gordura, não usamos? Então, ela está embutida ali no tempero. A gordura, ela tem 9 calorias por grama. Então, a gente normalmente, quando vai registrar, logar o que nós comemos, por exemplo, lá no almoço, a gente costuma colocar ali uma colher, mais ou menos, de sopa, de gordura, de azeite. O azeite que você usa, ou o óleo que você usa na tua casa, ou qualquer outra fonte de gordura. A gente coloca ali, em média, uma colher de sopa, ou um pouquinho menos, depende de quanto você usa. Tem gente que usa bem pouquinho em casa. Você tem que lembrar que você vai usar uma colher de sopa mais ou menos para temperar seu feijão, seu arroz, um refogado. Só que na hora de montar o seu prato não tá ali toda aquela colher de sopa, né? Mas na salada também, muitas vezes temperamos, colocamos um azeite. Então, nós devemos colocar no almoço e no jantar, acrescentar isso daí, tá bom? Quando você adiciona num iogurte, numa salada, ou qualquer outra coisa que você for comer, sementes, vou botar um pouquinho de chia, um pouquinho de linhaça, gergelim, vou colocar croutons. Não esqueça que isso tem caloria e precisa ser incluído, ok?
Cuidado com os belisques. Muita gente não percebe que belisca o dia todo. E acredite, tem gente que come bala o dia inteiro, masca chiclete, toma bebidas açucaradas, sei lá, um refrigerante, um suco, um todinho, um energético, qualquer coisa que tenha caloria, um suco de fruta, né, que sobrou de uma confraternização, e acha que isso não precisa ser logado. Precisa, principalmente os gordinhos, os fofinhos como eu, porque deixam passar batido, esquece que comeu, esquece que bebeu. E aí não sabe, porque, eu não sei, eu como tão pouco, mas eu engordo. Não, você está extrapolando as calorias. Você só não está vendo. E isso é muito comum. Os gordinhos sempre subestimam o que comem. Sempre. Quando ele passa a notar tudo e se auto-observar, ele começa a notar que ele consome muito. Se fica nervoso, ansioso, come. Sim, vai comer mais, por isso que vai engordar. Entendeu? E o ficar ansioso também ativa alguns hormônios que para algumas pessoas dificulta o emagrecimento, ok? Tipo cortisol, ele dificulta o emagrecimento, ok? Mas ele sozinho, tá? Então vamos para a próxima. Quando você for pesar o alimento, principalmente alimentos prontos, que são almoço, jantar, se você vai, na hora que você for procurar para adicionar o alimento, vai ter a opção do alimento cru, muitas vezes na tabela, e vai ter do cozido. Se você começou a pesar tudo cru, você pesa tudo que você vai comer cru. Então você pesa antes de cozinhar. A carne, não, que eu vou consumir. Normalmente, o ideal é o cozido, tá bom? Mas aí você vai pesar tudo cozido, então é tudo cozido. O arroz, o feijão, a carne, os legumes, tudo cozido. Ou é tudo cru, ou é tudo cozido, tá bom? Lá no vídeo do aplicativo eu comento isso também, tá? Da balança. Muito cuidado também com o ajuste das porções. Vocês vão ver no vídeo que eu tô lá explicando para vocês sobre o ajuste. Cuidado, presta muito atenção, confira os valores, porque você pode colocar valor muito superior ou inferior à realidade. Esqueceu de entrar um pontinho, olhou errado, clicou errado, o dedo bagunçou, você não viu. Então, presta muito atenção quando tiver porções que tem que ajustar. Muito atenção, tá bom? E as duas últimas dicas, principais dicas. E aqui é uma sugestão preciosa que eu vou dar para vocês. Quando vocês baixarem o aplicativo, eu vou sugerir uma coisa. Primeiro, para quem quer perder peso, principalmente para quem quer ganhar também, mas a luta aqui vai ser dos gordinhos, que eles precisam se conhecer de uma maneira que talvez eles não tenham se visto ainda. E a gente precisa se conhecer. Como que isso vai acontecer? Você fez o seu cálculo energético e você calculou uma porcentagem aí entre 10% a 15% a menos do seu cálculo para o emagrecimento, correto? Ok. Quando você for logar o aplicativo, que você for colocar as suas calorias, por uma semana, você vai colocar a sua taxa metabólica basal com a atividade. Não coloque aquela porcentagem de déficit calórico que é para emagrecimento. Coloque aquilo
que você teria que consumir, que é a sua taxa metabólica basal, que é o seu estado em repouso, mais a sua taxa de atividade. Suponhamos que deu 1.700, 1.800, 1.900, 2.000. Coloque isso lá. Por uma semana, você vai logar tudo que você comer. Você não vai fazer dieta. Você vai seguir sua vida como você seguiu até agora. Comendo seus doces, comendo como se não tivesse amanhã. Você vai colocar tudo lá. Só você vai estar vendo. Você vai se conhecer. Não esqueça de colocar tudo. Tudo. Bala, refrigerante, suco, aquela compulsão às vezes por bala, belisque, chega em casa, tá fazendo a comida, belisca uma fruta, belisca um amendoim, belisca uma castanha, belisca um pedaço de carne enquanto tá fazendo a comida, põe uma colherada de arroz na boca, tá dando comida pro filho, um mingau já come também. Tudo. Coloque tudo. E perceba o quanto você normalmente ingere. Qual é o seu normal? Você vai ver lá que o seu ideal para manter o corpo como você tá, sem déficit calórico, vamos supor que seja 2.000 calorias. Você vai ver que você consome 3, por exemplo. Você precisa ver isso, tá? Até para os falsos magros. Quem são os falsos magros? Aqueles que aparentemente parece que até estão no peso, mas tem uma taxa de gordura interna muito alta, porque a alimentação está péssima. Faça isso também. Aqueles que querem ganhar peso, faça isso também, se conheça. Perceba o que você está consumindo mais, gordura, carboidrato, proteína. E aí você avalia quais são as fontes de carboidratos que eu estou consumindo. São refinados, processados, açucarados? Mesma coisa gordura, qual tipo de gordura eu estou consumindo? É para você se conhecer e venha trocar informações comigo. Me procure pelo WhatsApp. Me procure no horário do almoço, me procure depois do expediente. Cara, eu tô acessível para vocês. E tem muita gente que não está se utilizando disso. O que a gente está fazendo aqui não é para sempre, nada é para sempre. Enquanto a gente estiver fazendo, usufrua, tire suas dúvidas. Então, por uma semana, todas vocês que querem perder peso, querem diminuir gordura corporal, ganhar peso, ganhar massa muscular, todas por uma semana, registrem tudo, principalmente final de semana, onde a gente chuta o balde, com fast food, com bebida, com passeio, com almoço com família, festinha. Ai, mas não tem todos os alimentos, o valor que está lá não é real. Que seja aproximado. Não se preocupe, vai variar um pouco as calorias. Que seja aproximado, tudo é aproximado. Tudo é aproximado. Tanto as calorias de um alimento, quanto o cálculo energético que a gente fez são estimativas. Não é o real, não é 100% real. São estimativas, ok? Então, você comeu um brigadeiro, tem vários brigadeiros aqui no aplicativo, cada um dando uma caloria. Eu dei a dica lá. Põe no Google, coloca, vai ter a média. Usa aquele que está mais próximo da média. Variou 10, 20 calorias. É uma estimativa. Mas se conheça durante uma semana. Na segunda semana, qual que é a sugestão? Que você fique. Você vai lá, altera a sua caloria, você vai saber lá onde altera, e você vai colocar, aliás, já vai estar a sua caloria ideal, certo? Você colocou ela lá, sem o déficit calórico. Na segunda semana, você começa a controlar a sua alimentação. Você vai registrar, só que agora você vai fazer melhores escolhas, melhores proteínas, melhores carboidratos, melhores lipídios, ok? E vai acompanhar o gasto calórico. Você vai continuar dentro daquelas 2.000 calorias, como exemplo que eu dei, que seu cálculo deu 2.000.
Você vai consumir só 2.000. Não tem déficit aqui. Você vai ver que só com essas 2.000 você já vai começar a perder peso. Por quê? Porque você estava consumindo muito além. Então, fique nela por umas 2 semanas, até o seu corpo se adaptar. Beleza? 2 semanas, se mantenha ali dentro. Ai, eu não consegui bater meu carboidrato, eu consumi mais carboidrato que lipídio. Vamos lá. Outra coisa. O mais importante é que você consiga bater a sua proteína, chegue o mais próximo possível. Você não vai bater todo dia igualzinho, tá? Não se iluda com isso. Você sempre vai chegar próximo daquilo, próximo do valor que você colocou lá, próximo. Tem dia que você vai passar um pouquinho, umas gramas, tem dia que você vai consumir menos. O que no final das contas você vai ter que olhar? Nunca ultrapasse o gasto calórico. Um pouquinho, tudo bem, ultrapassou ali 20, 30, até 50 calorias, ainda vai. No outro dia, você tenta ficar na meta, ok? Mas nunca fique variando muito, que todo dia ultrapasse 100 ou no outro falte 100. Procure consumir aquilo ali. E vá se pesando todo dia. Agora no começo, não é muito legal. Mas para você conhecer o aplicativo e para você conhecer a caloria ideal para o seu corpo, vai ser muito bom você se pesar. E lá eu te ensinei no vídeo como você registrar o seu progresso diário. Tá bom? Após 2 semanas que teu corpo já está com a caloria que seria dele para se manter vivo, aí, para quem está emagrecendo, vai lá e altera para a caloria que quer. Ah, eu quero emagrecer, então você vai colocar de 10 a 15% menos do seu cálculo. Ah, eu quero ganhar peso, então você vai colocar até 10% de aumento. Quero ganhar massa muscular, então você vai colocar lá seu superávit de 100, no máximo até 200 calorias. Aí vocês alterem. E aí, a partir da 3ª semana, vocês vão estar caminhando agora mais diretamente para o objetivo de vocês. Ok? Se ficou confuso, tá perdido, é muita informação, e eu sei que para mim é muito fácil, porque eu já fiquei 4 anos vendo isso, então para mim é muito tranquilo, ok? Se alguém tiver dúvida, venha consultar comigo e a gente conversa e acerta, tá bom? Pré e pós-treino, eu preciso? Não. Se você está fazendo as 3 refeições corretamente, completa, com proteína, carboidrato, lipídio ali, uma saladinha, comendo fruta ao longo do dia, não precisa. Teu corpo já está abastecido para isso. Malha de manhã, você fez uma boa refeição à noite, você já está preparado para de manhã. Você tem glicogênio muscular, exceto se você já for uma pessoa diabética ou pré-diabética. Nesse caso, muito cuidado. É importante ter um pré-treino. Você pode tomar um suco de laranja, por exemplo, um suco de fruta pela manhã, tá bom? Que já vai ajudar. Mas não coma antes de treinar, porque você vai passar mal, tá bom? Principalmente proteína e gordura, pesa muito, a digestão é lenta, lembra? Então, não tem necessidade. Dê o intervalo da sua refeição e vá, beleza? Não esqueça do descanso. É muito importante ter um bom descanso para que você ganhe massa muscular, tá? Principalmente quem quer aí hipertrofiar ou definir, aumentar a massa muscular, não esqueça do descanso. Aquela história da janela de 45 minutos é balela. Fica tranquila, você pode comer bem depois, porque depois de a exaustão que dá o exercício, você não vai conseguir comer, você vai até passar mal. Então, não se preocupe, teu corpo entra em recuperação depois, ele fica horas, ele vai até o dia seguinte, ok? Outra dica, se você treina todo dia e vai dar um dia de intervalo, você concorda que seu gasto calórico é menor? Se você for ficar acima de 2 dias sem treinar,
2, 3, 4, vai viajar, não tá bem, reduza a sua caloria nesses dias. Tira a parte de atividade intensa ou de musculação, coloque, multiplique com aquela outra taxa mais sedentária e consuma aquelas calorias. Seu corpo está em repouso. Agora, se for só um dia de descanso, em que você treinou num dia, no outro descansou e no outro você já volta, você mantém normal. Por quê? Você vai tanto recuperar o dia anterior, como você já vai ser seu pré-treino para o dia posterior, ok? Agora, se você for dar um descanso maior que 24 horas, não consuma as calorias altas, para você não adquirir gordura, beleza? Porque você não está malhando, tá? Outra diquinha para vocês. O mais importante é o déficit calórico. Procure bater as proteínas. Se o carboidrato ficou mais acima do que lipídios, lipídios no outro dia ficou acima, relaxa, principalmente no final de semana. No final de semana a gente tende a dar uma invertida. Então procure nos 5 dias se manter bonitinha ali, mais ou menos, tá? Vai ter sempre uma variação entre eles. Procure bater a proteína e o restante vai ter uma pequena variação. Apenas não extrapole as calorias. Beleza? No final de semana, você pode ter uma invertida aí. Pode acontecer. Se consumir mais carboidrato, por exemplo, apenas controle as suas calorias. Tudo bem? Não vai ter problema no final de semana você dar uma mexidinha ali. Na medida do possível, no final de semana, tente bater suas proteínas. Mas se você der uma reduzida, porque vai aumentar carboidrato, tudo bem. Desde que você fique ali nas suas calorias, ok? Mas só faça isso 2 dias. Mantenha os 5 dias mais equilibradinho os macronutrientes, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci. Ah, uma outra coisa. Consistência nas refeições. Tem muita gente que às vezes num dia, e eu peco muitas vezes nisso também, eu me vejo às vezes fazendo essas coisas. Não é nem pensando, quando eu vi já aconteceu, que é o quê? Num dia ter certinho as 3 refeições, talvez um lanchinho, coisa do tipo. No outro, toda perdida, não comi de manhã, aí almoço, acabo não jantando, ou acabo comendo muito mais o dia todo, aí no outro como menos, sabe essas variações? Isso não é bom. Precisa manter constância, procure manter a sua rotina. São 3 refeições? Então que seja 3. Você gosta de 2 com um lanchinho leve? Tudo bem. Procure manter sempre um padrão. De vez em quando você pode até sair fora da rotina, às vezes por uma festa, porque tá doente e tal, mas que seja uma coisa esporádica e não num dia de um jeito, no outro, e assim. Entendeu? Não, durante uma semana você não teve uma constância. Isso não vai te dar resultado e vai bagunçar o seu metabolismo. Beleza? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada para vocês. É muita anotação. Não esqueçam de tomar muita água, tá bom? Não esqueçam. Vocês podem ou fazer aquela média de 30 a 50 ml por quilo de peso, que a média é 35, mas vai de 30 a 50 ml por quilo de peso. Mas tem uma outra coisa, às vezes a gente nem consegue tomar toda essa água. Olha a cor da sua urina. Sua urina tá escura, tá com cheiro mais forte, tome mais água até ela ficar clarinha, entendeu? Também é um excelente medidor, tá bom? Não esqueça de incluir frutas, verduras, legumes na alimentação, porque a gente precisa de fibras e precisa dos micronutrientes, tá bom? Não é só arroz, feijão e carne, não. Ou só macarrão, ou só lasanha, não. Então, a gente quer um emagrecimento e uma reeducação do paladar. No começo, a gente vai estranhar bastante. Quem não está acostumado com frutas, verduras e legumes, estranha bastante o paladar. Só que eu vou contar uma coisa para vocês.
Se vocês seguirem fazendo isso, o paladar de vocês vai limpar. E vocês vão passar a amar isso. Quando nós não gostamos dessas coisas, nós dizemos que temos o paladar infantil. Porque a gente só gosta de coisas refinadas, gordurosas e açucaradas. Isso é um paladar infantil. Então, vamos corrigir as nossas papilas gustativas, elas se limpam e elas se adaptam a qualquer novo sabor. E você vai ver como uma cenoura, por exemplo, é doce, que hoje, de repente, você não gosta. Deixa eu tomar uma aguinha. Adapte o seu paladar, tá bom? Todo mundo aqui é adulto e sabe o que tem que fazer. E quem tem filho, principalmente, tem um exemplo a dar, tá bom? Para os seus filhos já não crescerem com problemas de saúde. Porque nós ainda comemos até melhorzinho com nossos pais, né? Mas a nossa geração, os mais novos aí, já estão educando os filhos muito errado no paladar. Já conhece doces, fast food, tudo novinho. Eu só fui conhecer isso na minha adolescência para a vida adulta. E sofro hoje. Imagina as crianças, como eles vão chegar ali nos 20 anos já com problema de diabetes, pressão alta, obesidade, colesterol, fígado gorduroso, problemas posturais e uma série de coisas. Cuidem do filho de vocês. Bom, eu acho que é isso, amiguinhos. Uma última coisinha é sobre o peso ideal. Vocês calcularam naquele primeiro vídeo que eu fiz logo após a bioimpedância, o IMC ideal, que chegaria num peso mais ou menos ideal? Então, na hora de preencher lá, nós vamos ter o peso ideal, tá bom? Vocês coloquem o peso e reforçando. Lá no aplicativo, vai estar o meio quilo por semana pra gente perder peso, tá? Que eu me incluo nessa categoria aí de perder peso junto com vocês. E vamos juntos nessa. Não tenha pressa. No final de 1 ano, a gente vai ter perdido bastante, com saúde, preservando a massa muscular e passando por uma reeducação alimentar. No meio do caminho caiu, extrapolou num dia, não precisa chutar o balde, apenas volte. Volte. A próxima refeição você volta. Errou numa refeição, perdeu a mão, volta na próxima. Continua a sua vida. Continua a sua vida. Não é uma refeição que vai fazer você perder todo o processo. Não é um deslize que vai fazer você perder todo o seu trabalho até ali. Apenas recomece. Sabe quando a gente está andando na rua e leva um escorregão, um tropeço e até cai? Levanta e continua. Para onde você estava indo? Continua. É a mesma coisa. A gente vai dar uns escorregões, vamos dar uns tropeços, vamos cair muitas vezes, vamos ter raiva da gente. Só volta. Fala, tudo bem. Eu vou voltar e vou continuar. Tudo bem, galera? E é isso. Qualquer dúvida, como eu disse, estamos aí. Tamo junto. Conte comigo. Beijo grande. Até mais.